Fala minha nação boleira, fala meus atletas, fala minhas atletas, fala meu público em geral. O olheiro já está aqui na área e hoje eu vou falar para vocês sobre 10 jogadores brasileiros e muito promissores que nos deixaram, ou seja, morreram muito cedo. Então fica aí comigo até o final, não seja fraco, bora pro vídeo e olha a lupa, Brasil! Fala galera, aqui é Rubinho Mackenzie, eu sou líder de futebol há mais de 10 anos e hoje eu vou falar para vocês sobre os 10 jogadores brasileiros que nos deixaram muito cedo, ou seja, morreram, de maneira precoce e que eram jogadores muito promissores. Nessa lista dos 10 jogadores, eu acabei tirando ali aquele acidente da Chapecoense, aquele acidente aéreo, onde vitimou 19 jogadores ali. Então ficaram de fora. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos iniciar nossa lista aí. Então fica comigo. Então, pessoal, vamos para o primeiro jogador que nos deixou de maneira precoce no futebol, que foi o Geraldo Assoviador. Ele que começou muito cedo no futebol, desde os 17 anos, atuando pela base, já vinha se destacando, mas em 1973 ele entra com tudo no profissional e pelo Flamengo já vinha se destacando bastante. Em 1974 ele ganha o seu primeiro e único título, que foi o Campeonato Carioca, e em 1975, com as suas belas atuações pelo Flamengo, já que tinha habilidades raríssimas de controle de bola e também de criação de jogadas, acabou lhe rendendo uma convocação para a seleção brasileira, que em 1975 participou da Copa América. Mas em agosto de 1976, ele foi fazer um procedimento cirúrgico, considerado até menos arriscado, que foi a retirada de suas amígdalas, mas ele teve uma má reação à anestesia e ali ele sofreu uma parada cardíaca, onde foi levado às pressas à UTI e ali não resistiu e veio a falecer aos 22 anos de idade. Então tá aí, pessoal, Geraldo Assoviador é o nosso primeiro jogador que nos deixou precocemente no futebol. Então, pessoal, vamos para o segundo caso de jogadores que nos deixaram muito cedo. Esse, sem dúvida, é o caso mais famoso entre os jogadores que nos deixaram aí precocemente no futebol, que é o jogador Denner, da Portuguesa, lá de São Paulo, que iniciou a sua carreira em 1990 e em 1991 conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde fez até um golaço lá na final contra o Grêmio. Ele que era um jogador muito habilidoso, muito driblador, ia para cima de qualquer adversário que tivesse à sua frente, não tinha medo de nada, era craque de bola mesmo. E em 1993 foi emprestado ao Grêmio, onde ganhou o Gauchão de 93 e ali conquistou seu único título no profissional. Em 1994 foi emprestado ao Vasco da Gama, onde também teve uma boa atuação, inclusive tendo grandes elogios lá do Maradona, onde ele jogou um amistoso contra o Newell's Old Boys da Argentina. Mas em 1994, no dia 19 de abril, ele vinha retornando lá de São Paulo para o Rio de Janeiro, acompanhado de um amigo que vinha dirigindo o veículo, e ele vinha no passageiro dormindo, e na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas, o carro acabou se chocando violentamente contra uma árvore, onde ele teve a sua causa de morte, principalmente pela asfixia, pelo enforcamento lá do cinto de segurança. Então tá aí, pessoal, Denner,
que faleceu aos 23 anos de idade. Então esse é o nosso segundo caso aí de jogador que morreu de maneira precoce no futebol. Então, pessoal, vamos para o terceiro caso de jogadores que nos deixaram muito cedo no futebol, que é o caso do jogador Clebson. Ele que nasceu em Ibiúna, no interior baiano, e em 1997 iniciou a sua carreira pelo Bahia, e em 1998 conquistou seu primeiro título estadual pelo Bahia, se destacando bastante na lateral esquerda do clube baiano. Ele acabou chamando a atenção e o interesse aí de grandes clubes do Brasil, como Botafogo, São Paulo e Vasco da Gama. Mas em 2000, o Vasco da Gama fez a melhor proposta e acabou fechando aí com o Clebson, né? Que acabou ajudando a conquistar o Brasileirão daquele ano e também a Copa Mercosul. Mas em 2001, mais precisamente em 22 de junho, ele acabou interrompendo a sua carreira e a sua vida num trágico acidente de trânsito, onde ele foi visitar os seus familiares e também comemorar os festejos juninos, e ao fazer uma ultrapassagem acabou se chocando de frente com uma Mercedes-Benz. Ali acabou morrendo na hora. Então tá aí, pessoal, mais um jogador muito promissor e muito jovem, morrendo com apenas 22 anos, o jogador Clebson, nosso terceiro caso. Então, pessoal, vamos para o quarto caso de jogadores que nos deixaram muito cedo no futebol, que foi o jogador Maicon Librelato. Ele que nasceu em Orleans, em Santa Catarina, e iniciou a sua carreira pelo Criciúma. Em 2001, ele conseguiu ser vice-campeão e também artilheiro no estadual de 2001, e começou a chamar a atenção de grandes clubes, né, do Brasil, já que era um atacante muito habilidoso e com um faro de gol muito invejável. Mas quem levou o mesmo foi o Internacional, que o contratou em 2002. O Internacional ganhou o Gauchão de 2002 e iniciou um Brasileirão totalmente desastroso, ou seja, lutando para não ser rebaixado até a última rodada, onde o Maicon Librelato, no jogo contra o Paysandu, acabou abrindo o placar e o Internacional venceu por 2-0 e se livrou do rebaixamento aí de 2002. Passado-se essa missão de livrar o Internacional do rebaixamento, chegam-se as férias dos jogadores e o Maicon Librelato acabou indo lá para sua terra natal, né? Santa Catarina, onde ficou em Florianópolis, e numa noite de 28 de novembro, juntamente com mais 2 amigos, ele que dirigiu seu carro, acabou perdendo o controle na Avenida Beira-Mar e caiu no mar, onde teve a sua causa de morte por afogamento. Então tá aí, pessoal, mais um jogador promissor que perde a sua vida com apenas 21 anos de idade, Maicon Librelato. Então, pessoal, vamos para o quinto caso de jogadores que nos deixaram muito cedo no futebol, que é o jogador Serginho. Ele que nasceu em Vitória, no Espírito Santo, passou por vários clubes pequenos, até desembarcar lá no São Caetano em 99. São Caetano que infernizou a vida de grandes clubes brasileiros e até mesmo do continente, né? O São Caetano que chegou a ser vice-campeão brasileiro em 2000, vice-campeão em 2001 e vice-campeão da Libertadores em 2002. Em 2004 foi campeão do Campeonato Paulista, mas também foi em 2004 que aconteceu uma grande tragédia também no clube, onde o Serginho, né, jogando lá no Campeonato Brasileiro, na 38ª rodada, aos 13 minutos do segundo tempo, jogando contra o São Paulo,
sofre uma parada cardíaca, foi atendido lá, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito naquele dia. Então tá aí, pessoal, mais um jogador promissor no futebol brasileiro, que nos deixa muito cedo, o jogador Serginho, que morreu aos 30 anos de idade. Então, pessoal, vamos para o sexto caso de jogadores que nos deixaram muito cedo no futebol, que é o jogador alemão, ou Carlos Adriano Soares, ele que nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e em 2004 se profissionalizou pelo Coritiba, que ao final dessa temporada acabou sendo negociado com o futebol japonês, foi jogar lá no Yokohama Marinos, mas em 2007 o Palmeiras resolveu repatriar o jogador, que não teve um bom início de temporada, já que ele jogou apenas 3 partidas e no clássico contra o Corinthians acabou tendo uma grave lesão no seu joelho, ficando aí afastado por vários meses e fez apenas um gol. Ele que em 8 de julho de 2007 retornou para Nova Iguaçu, onde foi comemorar o aniversário de seu pai, e no retorno, na madrugada, na Avenida Via Light, lá em Nova Iguaçu, acabou perdendo o controle do seu carro, que era um carro grande, uma picape, lá, uma Hilux, que vinha com 8 pessoas dentro, e se chocou violentamente em uma árvore, vindo a capotar várias vezes, e teve um saldo aí fatal de 3 vítimas, incluindo o alemão, a sua esposa e também o seu cunhado. Então tá aí, pessoal, mais um jogador promissor que nos deixa muito cedo, que é o jogador alemão com apenas 23 anos de idade. Então, pessoal, vamos para o sétimo caso de jogadores que nos deixaram muito cedo no futebol, que é o jogador Alex Alves, ou Alexandro Alves do Nascimento. Ele que nasceu em 1974, lá em Campo Formoso, na Bahia, e em 92 iniciou a sua carreira lá pelo Vitória, da Bahia. Ele que teve a sua melhor fase lá no Cruzeiro, que ele que era um atacante muito driblador, muito forte, muito veloz, e que acabou chamando a atenção aí dos times europeus, e em 99 acabou sendo aí transferido aí para o Hertha Berlim da Alemanha. Ele que depois retorna para o Brasil, jogando ainda pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro e também pelo Vasco. Já pelo Vasco já inicia o seu declínio, Ali ele já sai do Vasco, já vai para o Boa Vista, também do Rio de Janeiro, e depois ainda retorna para a Europa, jogando no time lá do Kavala da Grécia, e depois ele retorna para o Brasil, já com problemas de saúde, onde ele enfrentava lá um problema na sua medula, que afetava a produção de sangue, e mesmo tendo o seu irmão como doador, ele não apresentou uma melhora, e em 14 de novembro de 2012, ele acaba nos deixando aí, morrendo aos 37 anos de idade. Então tá aí, pessoal, mais um atleta promissor que nos deixa muito cedo, Alex Alves. Então, pessoal, vamos para o oitavo caso de jogadores que nos deixaram muito cedo no futebol, que é o jogador Jean Carlos. Ele que nasceu em Natividade, no Rio de Janeiro, iniciou a sua carreira em 2001 pelo Fluminense. Em 2002 ele foi campeão do estadual pelo Fluminense, mas ele não era um jogador com unanimidade, sempre alternando bons e maus resultados, não chegou a ser um titular da equipe. Tanto é que foi emprestado ao Juventude e depois foi negociado com o Atlético Paranaense, onde ele teve a sua melhor fase na carreira. Depois jogou pelo Cruzeiro, pelo São Paulo e também pelo Botafogo. E
teve o seu último clube, o Rio Branco do Espírito Santo. Em 2013, ele foi em viagem para Nova Iguaçu, onde iria assinar um contrato com o clube homônimo, e na rodovia na rodovia 040, lá de Nova Iguaçu, acabou perdendo o controle do veículo e caindo numa ribanceira, onde o carro capotou várias vezes e ainda chegou a ser socorrido, mas mesmo com vida, no trajeto para o hospital, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, né? Nos deixando aí aos 30 anos de idade. Então tá aí, pessoal, mais um jogador que nos deixa muito cedo, o jogador Jean Carlos. Então vamos para o 9º caso de jogadores que nos deixaram muito cedo no futebol, que é o jogador Fernandão. Ele que começou a sua carreira lá na década de 90, né, no início da década de 90, pelo Goiás, e acabou ganhando 8 títulos aí pelo Esmeraldino, né, sendo 5 estaduais. Em 2001, ele acabou sendo negociado aí para o futebol europeu, foi jogar lá no Olympique de Marselha, onde passou aí 3 temporadas, e depois foi jogar no Toulouse da França também, aonde em 2004 ele foi repatriado pelo Internacional, onde chegou a ser ídolo, né? Ganhou tudo lá, né? No Internacional, ganhou lá a Copa Libertadores, ganhou o Mundial de Clubes, e depois foi jogar lá nas Arábia, foi jogar lá pelo Al Gharafa, e depois jogou pelo São Paulo, que foi o time lá que ele se aposentou. Mas em 2014, em 7 de junho, ele estava lá na companhia de mais 3 pessoas em um helicóptero, lá no município de Aruanã, em Goiás, e o helicóptero teve uma pane lá, um problema lá, e acabou caindo, não deixando sobreviventes. Ele que foi o único a ser socorrido ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Então tá aí, pessoal, mais um jogador que nos deixou muito cedo, Fernandão, aos 36 anos de idade. Então vamos para o 10º e último caso de jogadores que nos deixaram muito cedo aí no futebol, que é o Daniel Correa. Ele que iniciou a sua carreira em 2013, lá no Botafogo. Ele que nasceu lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e no Botafogo ele foi alçado ao profissional pelo técnico Oswaldo de Oliveira, passando lá 2 temporadas no Botafogo. Depois foi negociado lá para o São Paulo em 2015, onde, se recuperando de uma grave lesão lá no joelho, não teve muitas oportunidades lá no tricolor paulista, acumulando empréstimos aí por alguns clubes. Foi jogar no Coritiba, foi jogar na Ponte Preta, e em 2018 ia jogar o Campeonato Brasileiro Série B, né? E também em 2018 aconteceu um trágico assassinato na vida dele, né? Onde lá em São José dos Pinhais, no Paraná, onde ele estava participando de uma festa, aconteceu lá um desentendimento e ele foi encontrado lá na mata por um morador, completamente decepado, né? E também tendo seu órgão genital também decepado. Esse desentendimento aí teve como principal suspeito Edson Braz, onde o Daniel teria ficado com a esposa dele lá na festa, né, gerando esse crime aí tão macabro, né? Então tá aí, pessoal, mais um jogador que nos deixa de forma precoce no futebol, com apenas 24 anos, Daniel Correa. Então tá aí, pessoal, os 10 jogadores que nos deixaram muito cedo aí no futebol, né?
jogadores promissores que deixam saudade até hoje, né? Então, pessoal, se vocês gostaram aí do vídeo, então deixa aí o like, aproveitem, já se inscrevam no canal, ativem também o sininho para receber as notificações e as atualizações, compartilhe esse vídeo e eu vou deixando aquele velho e querido beijo no coração de vocês e a gente vai encerrando o vídeo e até a próxima e olha a lupa, Brasil!